Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre pronúncia, mais especificamente sobre os sons das consoantes. Então, quando você tem uma pessoa que fala bem inglês, tem gente que diz que ela fala cuspindo. Já ouviu falar isso? Isso é dito porque as consoantes em inglês elas são bem pronunciadas. Para você falar de uma forma natural e agradável, você tem que pronunciar bem as consoantes. E elas são pronunciadas da mesma forma, quer elas estejam no começo, quer elas estejam no fim da palavra. Em português, a gente não tem o costume de fazer isso. Por exemplo, a letra M, no começo da palavra, a gente usa os lábios igual em inglês, né? Mãe, mãe, a gente usa os lábios. Agora, no final da palavra, a gente usa o nariz. Aipim, aipim, a gente usa o nariz para falar no final. Então, você tem essa diferença. Lógico, para nós isso é natural, né? A gente entende perfeitamente. Agora, em inglês isso não existe. Por exemplo, mum. Você usa os lábios tanto para o primeiro quanto para o segundo M. Isso vai acontecer em todos os casos, em todas as consoantes. O som, ele sempre vai ser o mesmo. Outra coisa que a gente acaba fazendo é colocando um i no final de uma palavra que acaba com uma consoante. A gente tende a pronunciar start, start, stop, stop. Isso não existe. Em inglês, você precisa terminar a palavra que acaba com consoante com o som da consoante. Então, start, stop. É o som da consoante. Isso soa estranho pra gente, mas se você treinar o suficiente, isso vai ficar natural e fica até agradável de dizer. Outra coisa interessante é a redução do T e do D, que a gente já até falou um pouquinho, né? Por exemplo, a palavra pretty. Cadê o T aí, né? Pretty. Pretty, o T acabou sendo reduzido. Isso acontece quando você tem uma vogal logo depois do T ou do D. Mas isso só vai acontecer se você não estiver dando ênfase nessa palavra. Se você encerra, né, o seu pensamento, ou se você faz uma pausa depois ali do T e do D, você precisa pronunciar ele da forma correta. Então, por exemplo, a expressão start an argument. Se eu for falar ela rápido, eu digo start an argument. Eu junto ali o T com o an e, né, você percebe a redução dele. Se eu quero dar uma ênfase no start, eu dou uma pausa. Então vai acabar com essa redução. Start an argument. Então, essa ideia a gente tem que ter em mente para falar de uma forma correta, né? Essa redução acontece até mesmo na contração de it will. Se você contrai it, apóstrofe LL, a sua pronúncia será it'll, a pronúncia apropriada. Isso é um pouco complicado de entrar no nosso vocabulário, né? Mas tendo exemplos de músicas, principalmente de filmes, você consegue absorver isso fácil. Então, se você tiver isso em mente, você vai conseguir falar de uma forma correta. Lembre-se, por mais que seja apropriado você reduzir o T e o D, no caso de pretty, no caso de it'll, não é apropriado você fazer isso quando você está acabando uma sentença ou uma ideia com o som do T ou do D. Na expressão que eu usei, start an argument, você pode ver que o start an foi reduzido, mas o argument não, porque ele está ali no final da palavra, né? Esse T não tem com o que se juntar, então você tem que usar ele da forma correta mesmo. Se você quer ajuda para melhorar a sua pronúncia, vem estudar conosco. Nossos cursos particulares estão em promoção e o código VINOVIDEO te dá ainda mais 10% de desconto quando você se cadastra no nosso site. Acesse o site www.trustlc.com.br ou mande um WhatsApp para a gente e a gente entra em contato.